Aula 27, método de Maxwell para resolver circuitos, ou método das correntes fictícias. Esse método consiste em orientar em cada malha uma corrente de malha, ao invés de orientar em cada ramo uma corrente. A consequência disso é que o número de equações diminui. Consideremos um exemplo para mostrar como é esse método. Neste circuito, temos três correntes. Neste trecho, uma corrente que estamos chamando de I1, nesse trecho, uma corrente que estamos chamando de I2, e nesse trecho, uma corrente que estamos chamando de I3. Então, são três incógnitas, sendo necessário três equações. Portanto, são três incógnitas, repetindo, são necessários três equações. No método de Maxwell, nós consideramos uma única corrente na malha, daí o nome método fictício, porque de fato não existe essa corrente. E chamamos essa corrente de I1. Na outra malha, chamamos a corrente de I2, também uma corrente fictícia. Dessa forma, são duas incógnitas. Então, nós vamos escrever duas equações relacionando as duas variáveis, I1 e I2, as duas incógnitas, digo. Então, vamos lá. Equacionando. Na malha 1, que é essa malha, nós temos... Primeiro, vamos orientar as tensões. 25 volts, 10 vezes I1, 15 vezes I1. Veja que na resistência de 15K, nós temos duas tensões. Não esqueça, o método chama método das correntes fictícias. Esta tensão, que tem esta orientação, devido a I1, 15 vezes I1. E esta tensão, que tem essa orientação, devido a I2. Quer dizer, nas resistências que pertencem às duas malhas, nós temos duas tensões. 20 volts e 4 vezes I2. A corrente entra pelo ponto de maior potencial. Então, malha 1, que é essa malha aqui, ó, soma das tensões horárias, vamos lá, 25 volts, tá? Vamos mudar aqui a cor só para... Então, vermelho. Então, 25 volts, mais 15 e 2, então temos essa tensão aqui que tem mesma orientação de 25, no sentido horário. Tensões anti-horária, 10 multiplicado por I1, mais 15 multiplicado por I1, portanto, 25 I1. Nós podemos, então, escrever a equação da malha 1. 25 mais 15 e 2 é igual a 25 multiplicado por I1. Esse 15 e 2 passa para o lado direito e fica menos 15 e 2. Então, essa é a equação da malha 1, simplificadamente. 25 e 1 menos 15 e 2 igual a 25. Vamos escrever a equação da malha 2. Vamos lá. Soma das tensões horárias. Quais são as tensões que estão querendo girar nesse sentido? Primeiro temos 15 e 1. Só temos 15 e 1. Veja que todas as outras tendem a girar no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, o 20 volts e o 4 e 2. Então, soma das tensões horárias, somente 15 multiplicado por I1. Isso é igual, então, 15 multiplicado por I1 é igual a 15 multiplicado por I2, então essa tensão aqui, ó, 15 e 2, ela é anti-horária. 15 multiplicado por I2, mais 4 multiplicado por I2 e mais 20. Então, a equação da malha
2 é 15,1 é igual a 15,2 mais 4,2 e mais 20. Ou, simplificadamente, 15,1, 15 mais 4, 19. Então, mais 19 vai para o lado esquerdo, fica menos 19. Isso igual a 20. Então, essas duas equações constituem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Daqui por diante é matemática. Resolvendo, obtemos I1 igual a 0,7 mA e I2 igual a menos 0,5 mA. Significa o seguinte, que a corrente I1 vale 0,7 mA e é no sentido horário. A corrente de malha I1 é 0,7 mA e no sentido horário. A corrente 2, que tínhamos orientado também no sentido horário, na realidade tem sentido contrário e vale meio miliampere. Não esqueça, na solução matemática deu menos meio. Significa que o sentido de fato é contrário àquele que foi adotado anteriormente. Anteriormente foi adotado esse sentido, certo? Então é meio miliampere nesse sentido. Solução final. A corrente no trecho central é a soma algébrica das correntes, das duas correntes. Como essas duas correntes são para baixo, então elas se somam. 0,7 mais meio, 1,2. Se tivesse essa corrente tivesse dada positiva para cima, então a solução no trecho central seria 0,7 menos 0,5. Daria 0,2 para baixo, mas não, as duas resultaram para baixo. As correntes nos trechos, nos outros trechos são 0,7 e 0,5 miliamperes. Então, esse é o método de Maxwell, ou também, como é conhecido, o método das correntes fictícias, ou o método das malhas também. Então, por hoje, terminamos a nossa aula, onde foi apresentado o método de Maxwell para a resolução desse circuito. Até a próxima aula, portanto.